Bom dia, gente. Eu sou a professora Caroline, sou professora de filosofia, de artes e de cidadania. Nesta aula de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto bastante importante. É um assunto muito legal também. Nós vamos conversar sobre a filosofia existencialista, de acordo com um filósofo chamado Sartre, Jean-Paul Sartre. É um filósofo também que ele tem uma visão existencialista, né? Sobre a liberdade, né? A sua visão é sobre que nós somos condenados a estar livres. E é um paradoxo, né? Nós somos condenados à liberdade. A liberdade nos tira a condenação, nos tira a prisão, né? E ele escreve muito sobre esse paradoxo da condenação e a liberdade. Além também de trazer outros questionamentos já trazidos por outros filósofos existencialistas, como a angústia, como a vida, as amarguras da vida e tudo mais, a vida e a morte, que os outros filósofos que a gente já trabalhou já trouxe, como Heidegger e como Kierkegaard. Então vamos lá. Jean-Paul Sartre. Trouxe aqui essa imagem dele para a gente conseguir visualizar um pouquinho quem ele era e tudo mais. Vamos lá, né? Jean-Paul Sartre foi um filósofo e crítico francês. É considerado um dos maiores pensadores do século XX e representantes da filosofia existencialista, ao lado dos filósofos Albert Camus e Simone de Beauvoir. A corrente existencialista é pautada na liberdade do ser humano e, de acordo com Sartre, estamos condenados a ser livres, que era o que eu estava falando, não é? Simone de Beauvoir era sua grande companheira, gente. Vou falar um pouquinho sobre ela na próxima aula. E trouxe ela também aqui nesta aula, que ela estava presente. Eles se conheceram, né, muito jovens e passaram a vida inteira juntos até a morte dele. Um pouco, né, sobre a biografia de Jean-Paul Charles Aymar de Sartre. Ele nasceu em Paris, dia 21 de junho de 1905. Era filho de Jean-Baptiste Marie Aymar de Sartre e de Anne-Marie, eu acredito que esse nome é alemão, não sei, Schitz, não sei, gente, pronunciar, me desculpe. Ficou órfão de pai muito cedo, quando tinha apenas 1 ano de vida. Pode ser judeu, não sei como é esse nome, desculpem, gente. Ficou órfão de pai muito cedo, quando tinha apenas 1 ano de vida. Diante disso, mudou-se com sua mãe para a cidade de Meudon, próxima à capital, onde passaram a viver na casa de seus avós maternos. Desde cedo, Sartre lia muitos clássicos e se interessava pelas artes, especialmente o cinema. Ele lia muitos intelectuais, né? Ele gostava muito de ler. E o que favoreceu, né, a expansão dos seus olhos, da sua mente. Ele sempre foi muito inteligente e ir morar com a avó dele ajudou ele a ter contato com vários intelectuais também. E se interessava pelas artes, especialmente o cinema, o que mais tarde levaria a escrever peças de teatros e novelas. Com apenas 10 anos, ganhou sua primeira máquina de escrever e ingressou no Liceu Henri VI de Paris. Com 19 anos, ingressa no curso de filosofia da Escola Normal Superior, onde conheceu Simone de Beauvoir, sua parceira intelectual e amante por toda a vida. Graduou-se em 1928, trabalhou como professor e, com isso, decidiu aprofundar seus conhecimentos na filosofia existencialista, para assim criar sua própria teoria. Ele faleceu na sua cidade natal no dia 15 de abril de 1980, com 75 anos.
Assim, tem outros fatos, né, sobre a biografia dele. Tem um muito importante que ele ganhou um prêmio muito famoso de literatura, só que ele não quis aceitar porque ele acreditava que seus escritos, né, não estavam presos às amarras da academia. E ele escrevia justamente para se desprender, né, dessas amarras, a sua filosofia, a sua literatura e tudo mais. Então, esse prêmio para ele não quis receber. E foi um dos fatos que eu achei mais importante, assim, bem massa. Sartre era um defensor incondicional da liberdade. Eu acho que foi até por isso que ele não quis receber esse prêmio. Em seus escritos, o filósofo deixa claro que o ser humano estava paradoxalmente condenado a ser livre. E eu sempre percebo esse paradoxo na filosofia dele. Isso era um pressuposto para sua teoria existencialista, e mais profundamente deixava claro a recusa dele por qualquer tipo de amarra social. Olha aí, por isso que ele não quis receber esse prêmio. Politicamente, o filósofo caminhava para o mesmo rumo, afirmando ser a liberdade a essência humana aplicada na política. Qualquer tendência oposta à liberdade seria desumana. O filósofo então engajou-se na luta comunista e muitos detratores, né, as pessoas que eram contra o comunismo ou a filosofia dele, viram a sua posição política uma contradição quando comparada à sua filosofia. E ele muitas vezes dizia que ele estava, né, lutando, engajando na luta comunista, mas vendo também, como é que eu posso dizer, mas se possibilitando a não o comunismo puro marxista, mas criando realmente, buscando a criação de um comunismo que não se fixasse às ideias puras de Marx. Na literatura e na crítica literária, o filósofo procurou estabelecer vínculos com escritores que passassem a ideia da liberdade e da miséria da existência humana, cercada pela angústia da liberdade exacerbada e não do amparo por Deus e por qualquer instituição metafísica. Sartre era materialista e ateu. Como eu já falei, né? A corrente do existencialismo, ela é dividida em duas correntes. Tem o existencialismo ateu, defendido por Sartre, por Heidegger e por tantos outros, e tem o existencialismo cristão, defendido por Kierkegaard e alguns outros também filósofos. Na filosofia, o pensador francês encontra em Nietzsche a afirmação da vida material e corpórea. Em Kierkegaard, uma defesa de uma filosofia voltada para o ser humano e para a vida. E em Heidegger, o início do existencialismo. E em Husserl, o método fenomenológico que defende uma espécie de aprofundamento dos sentidos como maneira de imergir no mundo e no pensamento. Todo esse conjunto de ideias servirá de base para a formulação do existencialismo sartriano. E vamos agora conhecer um pouquinho, né, sobre esse existencialismo sartriano. Antes de Sartre, o existencialismo já encontrava seus ecos nas artes, na sociedade e na filosofia heideggeriana, que é a filosofia de Heidegger, que foi o filósofo da última aula, Martin Heidegger. Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, porque, como eu estava falando, né? Não só esses temas, né, mais caóticos que levam o mundo a ficar isolados com esse horror, mas também os temas mais internos já levavam o ser humano a pensar nesses temas como liberdade, como angústia, como vida, como morte. E Heidegger já buscava pensar isso. Então, antes de Sartre, já tinha quem pensasse e já tinha o que levasse a pensar o homem a isso. Desolados com o horror da guerra, os europeus começaram a pensar em sua situação, em sua condição enquanto seres finitos.
É nesse aspecto que Heidegger identifica o ser humano como um ser para a morte, o que nos levaria à angústia, pois temos consciência da nossa finitude. O que mais angustiante do que ter a consciência assim, exata da sua finitude. Porque todos sabemos que um dia nós vamos morrer, mas saber, olha, amanhã eu vou morrer, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês. Veja só que angustiante. Tem pessoas que levam isso para uma angústia assim imensa, e tem pessoas que, assim, tem aquele choque, mas depois começam vai ser desse jeito, né? Então, tudo bem. Mas veja só que angustiante. Eu ficaria realmente muito angustiada, colocaria tudo nas mãos de Deus, mas ficaria angustiada. Confesso, Senhor, ficaria muito angustiada. Acho que por isso que ele não revela, né? Para ninguém, o dia que nós iremos morrer. Então, assim, o existencialismo sartriano parte das ideias de Heidegger, mas vai além, pois para o filósofo francês, identifica a liberdade, o abandono, a primazia da existência e não o reconhecimento de si como fatores para a angústia. Vocês lembram, né, do Dasein, que Heidegger, ele levou, né, ele construiu a sua filosofia a partir desse Dasein, olhando para si mesmo, olhando para si. Então, era a fonte da angústia. Já para Sartre, ele identifica a liberdade e o abandono realmente a fonte para essa angústia. Em primeiro lugar, estamos condenados a ser livres. É essa a nossa condição, desde que nascemos, estamos condenados a ser livres. É tipo uma prisão de liberdade, é um paradoxo, né, minha gente? Isso implica a nossa atitude, qualquer que seja ela, como fruto da nossa escolha. E também significa que estamos vivendo uma condenação, pois por mais que queiramos livrar-nos de nossa liberdade, não é possível fazê-lo. Também há a questão do abandono. O ser humano, para Sartre, está abandonado, largado no mundo, né? Sartre ele não acredita em Deus. Então, para ele, o contrário do que diz a religião e a concepção metafísicas, né, medievais, não é um Deus que nos guie, né, que nos proteja, que faça-nos pensar que não esteja abandonado. Ele é ateu. Ele não acredita em Deus. A sua filosofia reflete isso. Isso reflete esse fator que causa angústia para ele. É a falta de essência que nos determine. Para Sartre, desculpa, gente, voltando. Então, essa questão aí do abandono para ele é muito importante, porque para ele, se nós estamos largados, nós estamos abandonados, então não há alguém que nos guie, né, nos ajude e tal, nos proteja e tudo mais. Outro fator de angústia é a falta de essência. Por quê? O que é a falta de essência? Essa falta de essência é a falta daquilo que somos. Porque para Sartre, a existência precede a essência. Eu acredito que para todos os existencialistas, né? A existência precede a essência. Como assim? A existência vem antes da essência. Primeiro nós existimos no mundo para depois nós descobrir quem somos. E se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo que é. Se primeiro eu existo, para depois eu descobrir quem sou, na minha existência eu vou formar aquilo que eu sou. Então eu sou o responsável por aquilo que eu vou me tornar. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu espero que estejam. O ser humano tem responsabilidade total por si. Ao mesmo tempo, não tem uma essência pré-definida. Isso é muito importante, porque alguns filósofos, né, principalmente alguns filósofos kantiano e Kant, se eu não estiver confundido, gente, eu acredito que eu estou confundindo Kant com Hegel, ou é os dois.
Mas bora aqui focar em Sartre, né? Alguns filósofos, né, antes de Sartre, afirmavam que a essência precede a existência. Primeiro eu me torno aquilo que eu sou para depois eu existir. E eu já vou existir sendo aquilo que eu sou. Eu espero que isso não esteja filosófico demais. Já para Sartre, não, a existência precede a essência. Primeiro eu sou, para depois eu me tornar aquilo que eu sou. Primeiro eu sou, primeiro eu existo. Olha só, primeiro eu vou existir. Primeiro eu existo. Eu nasço, eu existo e depois eu vou me tornando aquilo, a minha essência, tipo uma essência de baunilha. Primeiro eu vou existir, depois eu vou criar o meu gosto. Ai, meu Deus, ficou muito... Eu acho que vocês estão rindo aí, escutando isso, né? Deixa eu passar isso aqui. A existência preceder a essência significa que não há algo totalizante que defina todos os espécimes humanos. Não há um conceito humano pronto e acabado, não há uma essência humana pronta e acabada que abarque todos indiscriminadamente. Para Sartre, as pessoas fazem-se, constroem-se na medida em que vivem e exercem a sua liberdade, pela qual estão condenadas. Dessa maneira, não há uma essência humana, mas uma condição humana. Isso, gente, estamos, nós, eita, arrasou. Arrasei agora. Existe uma condição humana. Aí vocês vão entender. Não existe uma essência humana, existe uma condição humana. Essa condição humana vai permitir a nossa existência. E nessa condição humana nós vamos agir, né? Nós vamos existindo e vamos nos moldando e construindo aquilo que nós somos. E aí nós vamos construir a nossa essência. Isso é angustiante, porque tira do ser humano uma das suas certezas otimistas, a de que ele é necessariamente um ser dotado de características que o distinguem dos outros. O ser em si e o ser para si, é esse aí o ponto que eu queria chegar. Para Heidegger, ele chamou aquilo de Dasein, foi o ser aí, que é o ser em si também, né? São as coisas do mundo, os fenômenos. É o modo como as coisas mostram-se e aparecem para nós. A fenomenologia de Husserl e Heidegger é importante para Sartre, porque ela entra nesse primeiro aspecto das coisas materiais e fenomênicas, eu ia falar fenomenológicas. O ser para si já é como Sartre enxerga, né? Esse Dasein, mas não Dasein, ele transforma isso. Ele transforma como se fosse uma consciência. E como ele vai se relacionar como esse ser aí. Vamos saber um pouco mais. O ser para si é a consciência e o modo como ela se relaciona para o ser em si. É a nossa mente, é o imaterial, que reconhece nosso corpo, o material e o ser em si. Encontra-se em conflito ao contrastar-se com outro ser e reconhecer que não há uma forma definida por ele. Isso nos leva à angústia. O ser em si, né, essas coisas materiais, os fenômenos à nossa volta, e o ser para si é a nossa consciência e como nos relacionamos com essas coisas materiais e com esses fenômenos à nossa volta. E essa forma que nós nos relacionamos muitas vezes nos causa angústia, porque nós não reconhecemos as formas exatas, ou porque não há uma forma definida para nos relacionarmos com esse ser aí, com esse Dasein. Isso para nós gera motivos, né, de conflito, porque não há um manual no mundo ensinando-nos a relacionar um com os outros ou com as coisas materiais, e muitas vezes nós somos muito tímidos, outras vezes nós somos muito exagerados, ou não, com algumas pessoas, com outras pessoas nós temos o nosso jeito, né? Isso nos leva à angústia. Sartre
ao defender-se das acusações de marxista de que ele não teria consciência de classe, pois à primeira vista parece que o existencialismo é um individualismo, e dos cristãos por parecer demasiado pessimista e sem esperança, escreve o ensaio O existencialismo é um humanismo. Ele estava sendo acusado de ambos os lados. Estava sendo acusado pelos marxistas, dizendo que ele não tinha consciência de classe. Estava sendo acusado pelos cristãos, dizendo que ele era muito pessimista, não tinha esperança nenhuma, só falava um bocado de coisa ruim. E aí ele escreve o seu ensaio, O existencialismo é um humanismo. Eu falei sobre esse existencialismo é um humanismo numa aula de cidadania. Nesse texto, o filósofo defende que o ser humano faz-se por suas escolhas, mas coloca uma dimensão ética ao dizer que, escolhendo-se, ele escolhe todos os homens. Como assim? De fato, não há um único de nossos atos que, criando o ser humano que queremos ser, não esteja criando simultaneamente uma imagem do homem tal como julgamos que ele deva ser. Eu escolhendo a mim mesmo, eu escolho todos os homens, porque quando eu crio a imagem, vamos lá, que eu quero ser, eu estou criando também uma imagem de mim, julgando como eu deva ser. É muito interessante, porque isso significa dizer que o ser humano, ao fazer as suas escolhas, projeta nela a imagem que ele quer passar para a humanidade e que define para si o que é a humanidade. Desse modo, cada escolha singular não é egoísta e individual, mesmo que prejudique a humanidade. Quando eu escolho algo para mim, eu fiz essa escolha projetando o que não, assim, ele não está falando isso o que é de melhor, o que é de pior, mas projetando o que eu devo ser. Seja de melhor, eu acredito, como aqui, né, a gente está falando sobre as escolhas, se são egoístas ou se são escolhas individuais, mas projetando realmente o que eu estou querendo passar de mim para a humanidade. E pensando também o que é a humanidade, porque se eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter uma profissão, eu quero conseguir ajudar minha família, não sei o que, então eu acabo projetando que todas as pessoas façam realmente isso. Então eu fazendo isso para mim, mesmo sendo uma escolha singular, ela não é egoísta individual, porque eu estou projetando isto também para a humanidade. Isso é só um exemplo, né? O existencialismo é um humanismo. Então, gente, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham aprendido. E é isso aí, tá bom? Qualquer coisa vocês me procurem. E foi muito legal falar sobre esse pensamento aí de Sartre com vocês.